Após o exílio na Babilônia, muitos de meus irmãos e irmãs haviam retornado a Jerusalém, mas a cidade permanecia em ruínas. Os muros estavam quebrados, os portões destruídos, e o povo vivia sem proteção, cercado por dificuldades e ameaças. Jerusalém chorava silenciosa, esperando por mãos que reconstruíssem não apenas seus muros, mas também a fé de seu povo. Entre aqueles que permaneceram fiéis à promessa de Deus, destacou-se Neemias, um homem de coragem e devoção, servo sincero, que sentiu no coração a dor de ver sua cidade em desolação. Neemias servia ao rei Artaxerxes na Pérsia, ocupando posição de confiança. Um dia, ao receber notícias sobre Jerusalém, seu coração se encheu de tristeza. Soube das dificuldades enfrentadas pelos seus irmãos e da vergonha que recobria a cidade santa. Mas, diferentemente de muitos que se acomodam diante das tristezas, Neemias não ficou parado. Ele orou, jejuou e buscou a orientação de Deus com toda a sua alma. Suas palavras eram simples, mas carregadas de humildade e sinceridade. Pediu perdão pelos pecados do povo e rogou pela misericórdia divina, confiando que Deus era capaz de restaurar o que estava destruído. Movido por fé e coragem, Neemias recebeu do rei autorização para retornar a Jerusalém e liderar a reconstrução. Com permissão real e recursos necessários, ele partiu para sua terra, não apenas como governador, mas como guia espiritual e líder prático. Chegando à cidade, Neemias observou atentamente as ruínas, mas ao invés de desanimar, ele sentiu no coração a certeza de que Deus estava presente e que a fé de seu povo poderia transformar pedras quebradas em muralhas fortes. Neemias começou organizando o povo, reuniu os líderes, os sacerdotes, os nobres e os cidadãos, lembrando-os de que a tarefa não era apenas de força física, mas de união e propósito. Ele disse ao povo: não nos deixemos intimidar pelos nossos inimigos. Deus é maior do que qualquer obstáculo. Vamos reconstruir Jerusalém passo a passo, com fé e coragem. Inspirados por suas palavras, homens e mulheres de todas as idades começaram a trabalhar, cada um assumindo uma parte da muralha. Uns carregavam pedras, outros reparavam os portões. Cada ação, mesmo pequena, contribuía para o grande objetivo. Mas, como em toda tarefa justa, os inimigos surgiram. Sambalate, Tobias e outros líderes vizinhos zombavam do povo, tramando contra eles, tentando fazê-los desistir com medo e ameaças. Alguns diziam: vocês nunca terminarão. É impossível. Mas Neemias permaneceu firme, lembrando que a segurança de Jerusalém dependia da fé e da perseverança, não do desânimo. Ele instruiu o povo a orar e a vigiar, dividindo-os em grupos, armados e preparados, mostrando que a fé não é passiva. Ela age, protege e enfrenta os desafios com coragem. O trabalho avançava e a muralha começou a subir novamente, pedra por pedra, cada tijolo carregando a esperança do povo. A cada porta reparada, a cada torre reconstruída, Jerusalém começava a se levantar, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. O povo redescobriu o sentido da união e da dedicação. Neemias, sempre próximo, lembrava que a verdadeira força vinha de Deus e que somente com integridade, oração e esforço conjunto poderiam restaurar sua cidade e seu coração. Neemias também cuidou da justiça dentro do povo. Ele viu aqueles que exploravam os mais fracos, cobrando juros excessivos ou roubando a esperança de irmãos necessitados, e disse ao povo: não é somente um muro que precisa ser reconstruído, mas a vida de cada um de vocês. Voltem ao caminho da justiça. Cuidem uns dos outros. E lembrem-se do Deus que vos ama, com paciência e firmeza. Neemias ajudou a restaurar a equidade, lembrando que a comunidade verdadeira é construída sobre a fé.
a honestidade e o cuidado mútuo. Outro ponto importante foi a restauração da lei e do culto. Neemias e Esdras reuniram o povo e leram a lei de Deus, explicando suas palavras e mostrando como cada regra, cada princípio, servia para fortalecer o coração e guiar a vida. O povo chorou, não de tristeza, mas de emoção, ao perceber que haviam se afastado, mas podiam se aproximar novamente de Deus. Havia alegria, arrependimento e renovação. A fé antiga renascia, mais viva e consciente, e o povo prometeu obedecer e ensinar às futuras gerações. Neemias também enfrentou desafios internos. Alguns se afastavam, outros tinham medo, e muitos eram tentados a desistir, diante do cansaço ou das pressões externas. Mas ele não desanimou. Incentivava cada pessoa a lembrar da promessa de Deus. Lembrava que não trabalhavam apenas para a cidade, mas para restaurar a dignidade, a fé e a esperança de todo o povo. Ele mostrou que a liderança verdadeira envolve cuidar do coração das pessoas, inspirá-las e caminhar junto, mesmo nos momentos mais difíceis. Além disso, Neemias organizou o povo para proteger Jerusalém de ataques repentinos. Ele sabia que a segurança da cidade não dependia apenas dos muros físicos, mas também da vigilância, da disciplina e da fé. Cada cidadão tinha um papel, cada família participava da proteção. O povo aprendeu que fé sem ação é ineficaz e que coragem e oração andam juntas. O trabalho continuou milagrosamente em apenas 52 dias. A muralha foi concluída. A cidade, antes desolada, tornou-se novamente um lugar de esperança e força. O povo celebrou, reconhecendo a mão de Deus em cada pedra levantada, em cada esforço conjunto, em cada oração respondida. Eles entenderam que a fé verdadeira transforma não apenas as cidades, mas os corações, e que a perseverança guiada pelo amor de Deus é capaz de superar qualquer desafio. A história de Neemias nos ensina que a reconstrução começa no coração, que a fé deve ser acompanhada de ação e que a união e a coragem podem vencer obstáculos aparentemente impossíveis. Mesmo diante da adversidade, quando acreditamos na promessa divina, podemos restaurar o que parecia perdido, curar feridas e renovar a esperança. Neemias mostrou que liderança não é apenas mandar, mas servir, inspirar, proteger e cuidar. E assim, meus amigos, a mensagem de Neemias é para cada um de nós. Mesmo em meio às ruínas da vida, é possível reconstruir com coragem, oração, dedicação e fé. Podemos transformar a tristeza em alegria, o medo em esperança e o desânimo em força. Que cada pedra que levantamos, cada ato de bondade e cada oração sincera seja parte da reconstrução, não apenas de nossas cidades, mas de nossos corações e da vida de quem nos cerca. Pois quando Deus guia nossas mãos e nossos corações, não há muro que permaneça destruído, nem coração que não possa ser restaurado.